bem-vindos. O meu nome é Bruno Gomes e este é mais um vídeo da revista Motojornal, aqui em Almeria. Estou a convite da Ducati a testar a nova Ducati Street Fighter V2, neste caso é a Street Fighter V2S, a versão com componentes um pouco superiores em relação à versão base, nomeadamente ao nível da suspensão dianteira e traseira, que tem a assinatura dos especialistas da Öhlins, entre outros pequenos detalhes que depois vos falarei na revista Motojornal. No interior deste conjunto que parte da plataforma que já conhecemos da Panigale V2, encontramos um motor bicilíndrico que a casa italiana tornou no motor bicilíndrico mais leve alguma vez produzido em Borgo Panigale. É de facto um motor que revela uma disponibilidade enorme a partir dos 3.000 rotações por minuto e depois mantém-se com uns pulmões bastante cheios, com uma performance muito assinalável até às 7.000-8.000 rotações, altura a partir da qual começa a aplanar um pouco a entrega da potência e do binário. Por falar em potência, são 120 cavalos nesta naked desportiva, mais do que suficientes para nos divertirmos e muito numa estrada de curvas em montanha e até para uma utilização mais diária, no dia-a-dia, pois não requerem grande experiência para os explorar na sua totalidade, sem que isso também se note do ponto de vista negativo em termos de performance, pois conseguimos sempre sentir um conjunto altamente reativo, altamente ou com uma vontade enorme em nos querer puxar para outros patamares de diversão. Para além dos números que a Ducati anuncia para este motor bicilíndrico, talvez a melhor característica que se pode dizer, ou aquilo que podemos mais destacar nesta unidade motriz, é a sua capacidade de conseguir entregar a sua potência de uma forma linear ao longo de toda a gama de rotações, sem que existam picos ou poços de potência e binário que nos obriguem a controlar, a gerir a aceleração ou o acelerador de uma forma diferente daquilo a que estamos habituados. Sentimos uma ligação muito boa com aquilo que o motor está a fazer através do acelerador ride-by-wire, com uma parametrização perfeita, e mesmo nos modos de condução mais esportivos é possível estar ligado a este motor de uma forma quase intuitiva, é quase como se fôssemos parte do motor e ele responde perfeitamente aos nossos desejos. Curiosamente, e apesar de manter a mesma configuração do sistema de escape que vimos na Panigale V2, com as duas ponteiras a sobressaírem aqui debaixo da traseira da moto, neste caso da Street Fighter V2 é uma experiência de condução um pouco melhor do ponto de vista sonoro. Isto porque estas ponteiras, apesar de serem muito semelhantes, a ideia que passa para o condutor, quer a médios, quer em altos regimes, é que tem uma sonoridade mais vincada, com um tom mais agudo, e isso tudo transmite-nos aquela diversão adicional da parte sonora que tanto apreciamos nas nossas motos. Mesmo compartilhando muitos componentes com a plataforma da Panigale, na verdade a Ducati decidiu alterar aqui algumas coisas em termos de ciclística, de estrutura, para esta Street Fighter V2. Nomeadamente o braço oscilante, que mantém o desenho que agora está tão na moda ou na marca italiana, neste caso com 30 mm a mais de comprimento em comparação com a Panigale V2. Isto para quê? Para dotar a naked italiana de uma capacidade de aceleração que é otimizada graças à maior estabilidade que sentimos graças ao braço oscilante mais comprido. Isso depois também se traduz numa maior estabilidade a velocidades mais altas em linha reta, e tudo isto se conjuga para uma experiência de condução mais fácil, mais intuitiva e não tão exigente como é possível às vezes sentir-se na Panigale V2. Essas alterações são facilmente perceptíveis também naqueles percursos de estradas encadeadas de segunda e terceira velocidade, em que inclinamos a moto, acabamos por definir a nossa trajetória e ela mantém-se perfeitamente colada ao asfalto, precisamente conforme os nossos desejos.
Essa estabilidade é de facto um grande fator positivo a notar aqui na Street Fighter V2 e não há nada a apontar em termos dinâmicos a esta naked de Borgo Panigale. Para esse comportamento de excelência, convém também destacar o conjunto de suspensões Öhlins, que são apanágio das variantes S da Ducati e que aqui ajudam a controlar bastante bem as transferências de massa da traseira para a dianteira ou vice-versa, quer estejamos a travar, quer estejamos a acelerar. E isto também potencia a forma como exploramos a travagem que a Ducati confia aos especialistas da Brembo, que é sempre muito forte naquele primeiro tato inicial, mas depois se torna bastante doseável numa estrada de curvas em que exigimos muito dos travões, aceleração, travar, constante, e que no caso da Street Fighter V2 podemos fazer isso repetidamente, que o feeling da travagem é imperturbável, é sempre igual e muito positivo. Com um pacote eletrónico muito completo, diversos modos de condução, em que apenas tenho que destacar pela negativa, pelo menos na minha opinião, o facto de, para se selecionar os modos de condução, temos de fazer, na verdade, várias ações, nomeadamente pressionar um botão Mode aqui no punho esquerdo, depois selecionar através de mais cliques no botão o modo de condução que desejamos. Depois de o selecionarmos, temos que carregar no centro do joystick do novo computador esquerdo e ainda temos de desacelerar para que o sistema eletrónico assuma de facto o modo de condução que nós procuramos. Se não fizermos estes passos todos em sequência, da forma correta, o sistema nunca vai assumir o modo de condução. É aqui algo que a Ducati poderia rever, porque na verdade o modo de condução nós não o vamos colocar por engano, pois o botão específico para essa função está longe dos nossos dedos e portanto bastaria se calhar uma pressão um pouco mais longa no botão de modo e ela assumiria o modo de condução que nós desejamos sem sermos obrigados a estar a confirmar de outra forma, e isso tudo permitiria-nos desfrutar da nossa condução de uma forma mais, digamos, imediata, sem termos de estar a parar para a frente e para trás. Resumindo, acima de tudo, a Street Fighter V2S foi uma naked que me surpreendeu pela positiva, não só pelo comportamento dinâmico, mas isso já é apanágio da marca de Borgo Panigale e das suas motos mais desportivas, como também pela facilidade como se deixa explorar. É muito equilibrado em termos de reações, muito completo em termos de equipamento, onde até temos cruise control e punhos aquecidos, e temos também ainda que destacar que nós sentimos de facto integrados na moto, somos nós que sentimos que estamos a conduzir a moto e não é ela que nos está a conduzir a nós. Para ficarem a saber todos os detalhes e a minha opinião completa sobre a nova Ducati Street Fighter V2S, fiquem atentos à revista Motojornal. Até à próxima!